E ontem aqui no Balanço Geral nós tivemos uma participação de um dos nossos telespectadores mostrando apenas uma placa que indicava a parada de ônibus e um banco improvisado pela comunidade para que os moradores pudessem sentar enquanto aguardam o transporte. Agora, se você depende do transporte coletivo, preste atenção. Como está o ponto de ônibus aí no seu bairro? Tem muito lugar sem cobertura, sem o espaço adequado e com essa chuva, hein? A situação fica ainda mais difícil. A nossa equipe foi às ruas e cobra da Prefeitura providências. Veja só na reportagem. Essa é uma parada de ônibus localizada na rua Gaspar, no bairro São Judas. A única coisa que valida é a placa de orientação. Por aqui não tem nenhuma cobertura. Se faz sol, o passageiro passa calor. Se faz frio, não tem como se abrigar. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Obras do município, Itajaí tem 1.028 paradas sem nenhum tipo de cobertura, como essa aqui, e apenas 342 pontos com cobertura para passageiros. E mesmo com abrigos, algumas delas ainda são insuficientes para, por exemplo, não se molhar com as fortes chuvas. Nesse ponto de ônibus, no centro da cidade, é assim. É um pouco ruim, né? Que depende da chuva, de como vem. Aí você, querendo ou não, se molha, né? Se a chuva vem de lá, a pessoa se molha toda. Então, depende da chuva. Agora tem esses buracos aqui, ó. O ônibus ainda há pouco ali molhou uma mulher, já molhou eu. Né? Em vários lugares também tem isso, não é só aqui. Lá na fazenda também tem, né? Na parada. Mas está faltando isso. Tá muito escasso, né? A chuva molha mais aqui do que lá fora, como diz o ditado. Tá bem difícil. Já na parada em frente ao shopping, apesar da grande cobertura, ainda falta melhoria, segundo essa usuária de ônibus. Tem dia que a gente não tem lugar nem para sentar. A chuva com vento, às vezes fica água empoçada aqui. Eles dão banho na gente. Se a gente ficar ali, o ônibus vem, eles não respeitam. Tá um caos. Segundo o secretário de Obras do município, existem planos para a colocação de novos abrigos de ônibus e que algumas paradas antigas estão recebendo serviços de manutenção. O novo abrigo, o novo modelo, ele só tende a entrar em funcionamento para final de ano. Enquanto isso, a gente vai dando manutenção e pegando esses abrigos que a gente tem aqui, que hoje estão obsoletos, e reutilizando nesses bairros que estão e locais que estão descobertos pelo abrigo. Os pedidos de novas paradas cobertas de ônibus normalmente chegam à secretaria por meio de associações comunitárias, por exemplo. Então é importante, primeiro, que a comunidade nos traga essa demanda, né? Por mais que a gente saiba que faltam 700 abrigos, mas alguns têm uma necessidade maior. E, acima de tudo, que a comunidade até nos ajude o local. A comunidade pode fiscalizar, né? A responsabilidade de organizar a situação é do poder público. Agora, sobre essa questão aí, né, o pessoal reclamando que os ônibus acabam passando, chegando com a água empoçada e acaba, né, molhando quem está aguardando ali no ponto de ônibus. A pergunta é, até porque durante essa semana nós falamos de um assunto muito polêmico que repercutiu tanto aqui no Balanço Geral, que quando o motorista passar por uma poça de água propositalmente e molhar quem estiver na calçada, isso é crime. E ele pode, inclusive, né, pagar judicialmente responder judicialmente por uma situação como essa. Como fica quando num ponto de ônibus não tem a drenagem adequada, como nesse exemplo que você vê agora no Balanço Geral, e que se o ônibus estiver muito rápido e muita água empoçada, vai molhar aquele que está aguardando, né, para poder pegar o ônibus e ir para o seu local de destino. E aí? Como que fica uma situação como essa, né? Além da drenagem que ainda é deficitária nesses locais, também a falta de pontos de ônibus. Algumas solicitações que o Balanço Geral atendeu da população foram resolvidas. Tomara que, em totalidade, a população continue fazendo a solicitação ao poder público e que, da mesma forma, as situações sejam resolvidas.